Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador revelado em cada ano. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos no ano de 2000 com a revelação do ponta Arjen Robben. O jogador fez sua estreia como profissional pelo modesto Groningen e em seguida construiu uma carreira de sucesso em grandes equipes do futebol europeu. Apesar das suas boas passagens por PSV, Chelsea e Real Madrid, foi no Bayern de Munique que ele se firmou como um dos principais jogadores do mundo. Por lá, Robben venceu todos os títulos possíveis, se tornando uma das maiores lendas da história do clube bávaro. Em 2001, o futebol brasileiro conhecia pela primeira vez o jovem Kaká. Atuando como meia, ele não demorou muito para fazer parte da equipe titular do São Paulo. Com grandes arrancadas e boa visão de jogo, Kaká foi convocado para a Copa do Mundo de 2002 com apenas 20 anos de idade. Depois disso, o brasileiro desfilou seu talento especialmente pelo Milan da Itália, onde foi campeão europeu e o melhor jogador do mundo em 2007. Sporting e Internazionale disputaram em 2002 uma vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Esse jogo marcou a estreia de nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo. Atuando pelos lados do campo, ele já dava os primeiros indícios do grande jogador que se tornaria. CR7 ficaria somente uma temporada no clube português. Ele se transferiu para o Manchester United logo no ano seguinte, e o resultado disso todos nós sabemos. Uma das estreias mais precoces do futebol mundial foi sem dúvidas do atacante Sérgio Agüero. Em julho de 2003, o argentino havia completado recentemente 15 anos de idade e fez sua estreia como profissional no Independiente. Naturalmente, Agüero não jogou tantas partidas naquele ano, mas aos poucos foi se firmando na equipe principal. Durante sua carreira, o argentino se tornou o que todos esperavam, um atacante de elite. Agüero venceu muitos títulos com a camisa do Manchester City e se transformou no maior artilheiro da história do clube. Infelizmente, ele se aposentou cedo aos 33 anos devido a problemas cardíacos. No ano seguinte, a Argentina revelaria o maior jogador da sua história, Lionel Messi. Apesar de ter jogado um amistoso em 2003, seu primeiro jogo oficial foi no Campeonato Espanhol em outubro de 2004. Pelo Barcelona, Messi disputou 778 jogos e marcou 672 gols. Ele venceu também incríveis 34 títulos com o clube catalão. Apesar de tudo isso, o melhor estava reservado para o final da sua carreira. Depois de um longo período de decepções, Messi liderou a Argentina nos títulos da Copa América de 2021 e da Copa do Mundo de 2022. Um dos melhores parceiros de Messi ao longo da carreira foi o uruguaio Luis Suárez. Ele foi revelado um ano depois que o argentino em 2005. Naquele momento, Suárez dava os primeiros passos como profissional no Nacional, clube de seu coração. Ele foi sem dúvidas um dos melhores atacantes da sua geração. Suárez brilhou pelo Liverpool e Barcelona e ainda nos deu o prazer de acompanhá-lo no futebol brasileiro atuando pelo Grêmio no ano passado. Outro atacante de elite revelado na mesma época foi o polonês Robert Lewandowski. Sua estreia profissional foi em 2006, na terceira divisão do futebol de seu país natal. A sua boa média de gols na Polônia fez com que ele despertasse o interesse do Borussia Dortmund. Sua passagem pelo clube aurinegro foi excelente, mas não tão goleadora como no Bayern de Munique. Lewa marcou ainda mais gols, venceu títulos de expressão e de quebra foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA. O volante Toni Kroos ainda é um dos melhores jogadores da sua posição. Ele foi revelado em 2007 pelo Bayern de Munique. O alemão permaneceu nos bávaros até 2014, quando foi contratado pelo Real Madrid. Sua passagem no futebol espanhol é igualmente vitoriosa, com muitos títulos de expressão. Kroos vai completar na metade do ano 10 temporadas consecutivas no clube merengue. O
O Bayern de Munique também revelou em 2008 um dos jogadores mais importantes de sua história. Trata-se do polivalente Thomas Müller. Ele continua por lá até os dias de hoje, apesar de não ser mais um titular absoluto. Ele está bem próximo de completar 700 partidas pelo clube. Assim como Toni Kroos, Müller também foi campeão do mundo com a seleção alemã em 2014. A primeira partida de Neymar pelo Santos foi no Campeonato Paulista em 2009. Em 4 temporadas, o craque sobrou no futebol brasileiro e sua transferência para um grande clube europeu era inevitável. Neymar acertou com o Barcelona em 2013 e foi no clube catalão onde viveu seus melhores momentos. Em seguida, sua passagem pelo PSG foi muito conturbada dentro e fora de campo. Nesses últimos anos, Neymar tem sofrido muito com as lesões e o seu retorno em alto nível ainda é incerto. A carreira profissional de Mohamed Salah começou em 2010. Ele deu seus primeiros passos com a camisa do Al Mokalloum, um clube mediano do Egito. Salah ficou por pouco tempo no seu país natal e logo se transferiu para o Basel da Suíça. Apesar de ter defendido equipes importantes como o Chelsea, a Fiorentina e a Roma, foi somente no Liverpool que o craque explodiu. Salah rapidamente se tornou um dos melhores jogadores do mundo e segue atuando muito bem até os dias de hoje. Em 2011, o atacante Harry Kane fez a sua estreia pelo modesto Leyton Orient, equipe da terceira divisão inglesa na época. Naquele momento, o jogador estava emprestado pelo Tottenham e somente algumas temporadas depois voltaria a incorporar o elenco do clube londrino. Mesmo sendo considerado um atacante de elite do futebol mundial, Harry Kane ainda busca o seu primeiro título na carreira, agora com a camisa do Bayern de Munique. Um dos melhores jogadores recentes do futebol africano é o atacante Sadio Mané. Sua estreia como profissional foi pelo Metz da França em 2012. Naquele ano, Mané apareceu para o mundo ao disputar os Jogos Olímpicos de Londres pela seleção senegalesa. Seu auge foi sem dúvidas com a camisa do Liverpool, onde venceu todos os títulos possíveis. Atualmente, Mané faz dupla de ataque com Cristiano Ronaldo no Al Nassr da Arábia Saudita. Uma das principais revelações do ano de 2013 foi sem dúvidas o volante Joshua Kimmich. Pouca gente se lembra, mas o seu primeiro clube foi o RB Leipzig, a terceira divisão do futebol alemão. Kimmich se destacou bastante por lá e aos 20 anos de idade foi contratado pelo Bayern de Munique. O talentoso Bernardo Silva atuou somente em uma partida com a camisa do Benfica, clube que o revelou para o futebol. Isso aconteceu na última rodada do Campeonato Português da temporada 2013-2014. Por falta de oportunidades na equipe principal, o meia foi emprestado ao Mônaco, onde permaneceu até 2017. Bernardo chamou a atenção do técnico Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City naquele ano. De lá para cá, ele tem se destacado como um dos principais jogadores da sua posição no futebol mundial. Quem atuou com Bernardo Silva naquele bom time do Mônaco foi o francês Kylian Mbappé. Sua estreia como profissional foi aos 16 anos de idade em dezembro de 2015. 2 anos mais tarde, ele foi campeão da Ligue 1 e se transferiu para o PSG. Apesar de marcar muitos gols por ambos os clubes, seus feitos mais impressionantes foram com a camisa da seleção francesa. Mbappé foi campeão do mundo em 2018 e vice em 2022. O principal adversário de Mbappé na posição de atacante é o norueguês Erling Haaland. O jogador tem uma facilidade incrível para marcar gols e foi artilheiro em todas as equipes que defendeu até agora. Seu primeiro time na Noruega foi o Bryne em 2016. Na base da seleção, Haaland ficou mundialmente conhecido ao marcar 9 gols contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo Sub-20. Atualmente, o atacante é uma das estrelas do Manchester City. O
melhor brasileiro em atividade no futebol europeu é o ponta Vinícius Júnior. Depois de brilhar na base do Flamengo, o jogador subiu para a equipe principal em 2017. Um ano mais tarde, Vinícius se transferiu para o estrelado elenco do Real Madrid. Seus primeiros anos na Espanha não foram fáceis e ele precisou de tempo para engrenar, mas a partir da temporada 2021-2022, Vini começou a participar com muitos gols e assistências e ajudou o Real a conquistar vários títulos. Hoje ele é um dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. Em 2018, o atacante João Félix surgiu como uma grande promessa de Portugal. Seu bom início no Benfica despertou o interesse de gigantes do futebol europeu. Os encarnados acertaram a venda do jogador por 126 milhões de euros ao Atlético de Madrid, na época a quarta maior negociação da história do futebol. Apesar do seu grande talento, João nunca conseguiu manter a regularidade e manifestou o interesse de deixar o clube espanhol algumas vezes. Sem acordo, João Félix foi emprestado primeiramente ao Chelsea e agora ao Barcelona, clube onde tenta reencontrar o seu melhor nível. Atualmente é difícil encontrar um jogador que faça uma temporada melhor do que o meia Jude Bellingham. Sua boa passagem pelo Borussia Dortmund fez com que o Real Madrid pagasse 103 milhões de euros na sua contratação. Bellingham tem chamado a atenção pela sua fase goleadora. Já são 20 gols na temporada até agora, somando todas as competições. A estreia do jogador como profissional foi no Birmingham City da Inglaterra em 2019. O jovem Jamal Musiala debutou pela equipe principal do Bayern de Munique em junho de 2020. Logo de cara, dava para perceber que se tratava de um jogador especial. Musiala tem uma facilidade incrível para driblar os seus adversários, e um ano após a sua estreia também já fazia parte da seleção principal da Alemanha. A expectativa é de que ele se firme como um dos melhores jogadores do mundo em breve. O Barcelona é uma equipe que dá muita atenção aos jogadores de sua base. Em agosto de 2021, o clube catalão lançou o jovem Gavi, que havia completado 17 anos de idade recentemente. Seu desempenho nos primeiros jogos foi tão notável que o técnico da seleção espanhola, Luis Enrique, o convocou somente um mês depois da sua estreia como profissional. Gavi se tornou o jogador mais jovem a defender a Fúria com 17 anos e 62 dias. Mas esse recorde seria quebrado por outro craque da nossa lista anos mais tarde. O terceiro brasileiro do vídeo é o atacante Endrick. Apesar de defender o Palmeiras, a jovem estrela já está vendida ao Real Madrid e deve se juntar ao elenco merengue no meio desse ano. Endrick tem todas as características de um excelente centroavante e seu porte físico aos 17 anos de idade chama muita atenção. Seu primeiro grande feito como profissional foi no Brasileirão do ano passado, quando conduziu o Palmeiras numa arrancada na reta final para conquistar o título nacional. A grande revelação mais recente do futebol mundial também vem do Barcelona. O jovem Lamine Yamal tem apenas 16 anos de idade, mas já atua com frequência entre os titulares do Barça. Yamal pode atuar como meia e como ponta, e em setembro de 2023 se tornou o jogador mais jovem a ser convocado pela seleção espanhola, superando Gavi, o seu companheiro de equipe. Mas e aí, você conhece algum bom jogador da base de algum clube que pode estrear em 2024? Comente aqui embaixo pra gente saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!